Bem provavelmente você já se viu aí em uma discussão em que você não sabia o que falar ou que você travou. E não, isso não é falta de coragem, é só ali a ciência do seu cérebro em ação. Quem cala nem sempre consente. Às vezes só tá meio ali congelado pelo seu próprio cérebro. Porque quando a gente se sente ameaçado, a nossa amígdala, ela ativa a resposta de luta e fuga, ou congelamento. E aí, tipo, em uma discussão, acaba que a sua amígdala pode fazer com que o seu córtex pré-frontal desligue temporariamente, que é essa parte responsável pelo raciocínio lógico e o controle de fala. Só que essa reação de congelamento, ela é algo ali instintivo de quando o seu corpo se vê em uma ameaça, que ele não consegue lutar ou fugir. Aí ele tem outra alternativa, que é congelar para esperar com que isso passe. E não importa se essa ameaça é um leão ou se essa ameaça é uma crítica em uma reunião, né? Porque tudo, afinal, é ameaça. E a sua amígdala vai ativar. Só que não é só o córtex pré-frontal que fica suprimido. Um estudo recente aí de 2022, ele revelou que o elevado nível de cortisol, ele altera, suprime, né, o córtex pré-frontal e também suprime o hipocampo. E o hipocampo é essa área do seu cérebro responsável por memorizar. E aí ele tanto altera a questão de você conseguir lembrar de algumas memórias de curto prazo, como também estabelecer novas memórias do que está acontecendo ali naquele momento seu de ameaça. Só que pior, a ansiedade ela pode antecipar essa resposta de congelamento por causa do medo de errar, daquela coisa de ser julgado pelo outro, de repente parecer menos inteligente ali. Tudo isso vai ativar o seu sistema ali de inibição de comportamento e, consequentemente, você vai se bloquear para não falhar socialmente. E aí isso piora em pessoas com ansiedade social, porque tem mais essa coisa do medo de: será que eu estou falando no tom de voz certo? Ou para a pessoa certa, na hora certa, as coisas certas, e aí tudo isso é bem mais paralisante. Só que assim, pessoas e pessoas, né? E aí eu acho que deve ter sim gente que gosta de discussão. Mas se você não é essa pessoa, então tá acontecendo mais outras coisas em você, que é a diminuição de serotonina, que é um neurotransmissor responsável pelo bem-estar, porque você já não tá mais se sentindo tão bem. E aí nisso já aumenta outro neurotransmissor, que é o glutamato. E aí o glutamato, ele é um neurotransmissor muito importante pro seu sistema nervoso e pro seu cérebro, porque ele é um neurotransmissor de excitatório do sistema nervoso. Mas, e sempre que vem mais, você já sabe que é oposição e que vem uma ladeira abaixo aí, que é o glutamato, também está envolvido na excitotoxicidade, que é algo que pode te causar um maior progresso em doenças degenerativas. E assim, te explicando em outras palavras, para ficar mais fácil, basicamente a concentração alta de glutamato pode levar você a uma progressão maior de doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson, vou colocar outras duas aqui, como doença de Huntington, que eu não sei se eu falei certo, e também esclerose lateral aminiotrófica. E assim, não é legal, né? Nenhuma delas. E eu acho que você aí, do outro lado dessa tela, provavelmente já notou que tem algumas pessoas que elas parecem que travam menos do que outras. Talvez você é essa pessoa, talvez não, não sei. Mas eu sei que
a explicação do porquê de algumas pessoas travarem menos do que outras tem a ver com a sua personalidade. E aí pode ser que essa pessoa seja mais combatente do que amável, de repente seja mais introvertida do que extrovertida, ou mais impulsiva do que conscienciosa. Todos são traços e é um conjunto de traços que forma isso. Traços que você pode mudar se você desejar. E se você quer saber mais um pouco sobre personalidade e para você entender tudo melhor sobre isso, eu vou estar deixando um card aqui em cima do vídeo, que é só você clicar e aí você vai cair direto lá no vídeo. Porque assim, entender como é que seu cérebro funciona é o primeiro passo para você conseguir sair dessa coisa de travar em discussões, congelar e não sentir assim tão bem. Ou superar esse bloqueio que você tem aí de travar em discussões, sabe? E aí no próximo vídeo, ou em algum vídeo do canal, talvez não seja o próximo, mas aqui no canal eu vou lançar um vídeo sobre como você nunca mais vai travar em discussões, falando de técnicas reais com base científica para te ajudar nessa. Bora! E aí, provavelmente, você não vai lembrar disso aqui que eu tô te falando. E aí, pra facilitar que você lembre, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque se você ativar o sininho, você não precisa se lembrar, porque o próprio YouTube vai te lembrar. E outra coisa também, curte o vídeo e manda pra pessoas por aí, pra me ajudar a divulgar o canal e chegar em mais gente e ajudar mais pessoas e alimentar aquela linda bolinha de pelo que tá bem ali, que é muito linda. 5 anos de azar pra quem não fizer isso. Beijo. Pensa o seguinte: o seu cérebro evoluiu por milhões e milhões de anos para te fazer sobreviver a predadores numa mata, a predadores em uma savana, e não para uma discussão de qual é a melhor série. Ou de repente para uma discussão ali de que a ideia do seu coleguinha do colégio, ou de repente aquele seu coleguinha do serviço, a ideia dele é ruim. Mas assim, a gente tende a julgar a gente mesmo a partir dessa evolução contemporânea de como é o mundo de hoje. Não é a evolução da sua biologia, tipo, de você, como é que você funciona. E não só a gente julgando a gente mesmo, mas tipo as outras pessoas julgando as outras pessoas. E assim, eu acho que isso tá errado, né? E aí não ajuda ninguém também, nem a evoluir.